Então, vamos lá, pessoal. Acho que agora está gravando, né? Então, a aula eletiva da semana do dia 3. Cadê o mouse? Opa! 3 a 7 de maio de 2021, tá? Então, essa eletiva, lembrando que é para o primeiro B e para o primeiro D, então tá para as duas turmas. Continuando, então, a história e evolução das ciências naturais, desde a Grécia Antiga até o século XXI, a humanidade do século XXI. Então, agora a gente vai falar rapidamente sobre tipos de ciência. Existem vários tipos de conhecimento, então logo leva a vários tipos de ciências que pode ter. Então, o primeiro conhecimento é o conhecimento popular, que valoriza, né, por excelência, os conhecimentos, a base em estado de ânimo e emoção, ou seja, é aquela parte lá, se está dando certo, se deu certo para tal pessoa, então vamos continuar fazendo. Então, é o intuitivo, a gente faz automaticamente sem perceber isso. Também implica na dualidade de realidades, né, do lado do saber sobre e o objeto de conhecimento. Então, se eu tenho que construir uma casa, logo tem que construir por baixo, das fundações para o teto. Quem já sabe, porque falar, não adianta construir uma casa do telhado para baixo, que não vai dar certo, porque você precisa das paredes para depois colocar o telhado, e assim vai acontecer. Então, é mais ou menos isso daí que é a ciência do popular. Então, qualquer coisa que, vamos chegar bem simples mesmo, meus avós já faziam desse jeito porque dá certo. Então, se dá certo para você e é válido, por que não? Então, essa é a do popular. Depois agora a gente entra numas mais que tem mais um pouco mais de estudo, não é estudo, seria de conhecimento por trás, né? Tem o conhecimento filosófico, né? Pois seu ponto de partida é a hipótese. Então, será que o céu é azul porque caiu tinta azul? Tá? Não, o céu é azul por causa do hidrogênio que tem nitrogênio que tem na atmosfera. Quando bate os raios solares, vai dando a tonalidade de azul. E no final da tarde, dá uma tonalidade mais alaranjada, porque o raio solar anda por mais tempo na atmosfera. Isso pode ser um conhecimento filosófico a partir de uma hipótese. Não teve um experimento que formulou isso primeiro. Isso veio das análises dos filósofos lá no passado, dos cientistas lá do passado, mas não chegou a ter uma parte experimental até poucos séculos atrás, mas lá no começo já veio com essa hipótese. Então aqui, a hipótese filosófica baseia-se na experiência, portanto, está conhecimento emerge da experiência e não da experimentação. Então você tem a experiência de fazer um processo e acontecer, mas não experimentando. A experimentação quer dizer que você vai repetir diversas vezes e fazer diversos análises e comparar todos os resultados. Tá? É um método racional no qual prevê o processo dedutivo. Então, é dedutivo. A água é molhada? Eu me molho. Então, pronto. Então, pode ser levado para isso. Claro que dá para aprofundar muito mais nesse assunto ainda, né? Mas vamos só lembrar por cima. Aí temos o conhecimento científico, que é o que a gente está querendo fechar nessa disciplina, né? Nessa eletiva, que é o conhecimento real. O porquê a ocorrência de fato, de forma de existência que manifesta algo, né? Então, ou seja, é o que a gente vai ficar testando diversas vezes por experiências e não apenas pela razão, e sim muito mais através da experiência. A razão entra. A razão é a parte que a gente idealiza, que seria a nossa hipótese. Mas a gente só pode provar através de experiências. Então, vamos fazer diversas experimentos, e vamos lá ver os resultados e vamos analisar todos eles. Então, aí que começa o conhecimento científico.
E o outro que eu quero só finalizar em 4, né? Que é o conhecimento religioso ou de teologia. Esse aqui é muito controverso, depende das pessoas que analisa, que vê, que trabalha. Tem muitos problemas hoje, ainda mais hoje, está tendo muitos problemas. Não hoje em dia, mas já há alguns anos já está havendo muito problema. Que é o conhecimento religioso teológico, que aponta as doutrinas sagradas, ou seja, em cima das religiões que existem, das diversas religiões que existem que existe por aí, né, da humanidade. Então, cristianismo, judaísmo, islã, budismo e assim vai, todas as que são muitas, né? Então, é um conhecimento sistemático do mundo como uma obra criada por um ser divino, ou seja, vamos traduzir mais simples, por um Deus. Quem é esse Deus? Eu não sei explicar quem seria esse Deus. Acho que vai de cada um com a sua religião. E suas são sempre verdade o que Deus fez. Então tá aqui, ó, ter sido realizado por um sobrenatural, Deus no caso, né? Lembrando que a gente está usando o aspecto na nomenclatura científica. E por isso tais verdades são consideradas infalíveis, ou seja, o que Deus fez é exato e é o que é válido. O que Deus não fez não existe. Então passa por esse ponto, né? Então vai dependendo muito da fé de cada um e do conhecimento de cada um em cima da sua fé. Então esses são os 4 conhecimentos básicos. Entrando na ciência, né, que lembrando, a gente vai estar trabalhando, aprofundando esse daqui. É esse conhecimento que a gente vai estar fazendo o aprofundamento. Então, entrando na divisão da ciência, temos as ciências exatas, que nem falei na aula passada, né? Que aí vamos definir como matemática, física e química dentro das disciplinas que vocês têm, né? Que todos nós temos no ensino médio. As ciências biológicas, que aí biologia e assim por diante. E as ciências humanas, que são a parte filosófica, geografia, história, letra, sociologia e outras disciplinas que pode ter também, né? Então, a nossa ciência aqui na escola, a gente se baseia em cima dessas 3 ciências. Sempre dessas 3. Então, exatas, biológicas e humanas. Cada parte a gente vai estar trabalhando com uma delas. Então, o foco das ciências exatas é a matemática e o raciocínio lógico, tem as suas principais áreas, e o elemento base é esse. E os principais cursos são os voltados aqui tem matemática, engenharia, ciência da computação, estatística, física e química, e a característica é a criatividade e concentrar a inovação, tecnologia nesse aspecto. Então, aí nas humanas, utiliza o estudos estatísticos e relações sociais, porque são diversas relações sociais, então, querendo ou não, a gente vai precisar de uma matemática por trás, e a gente acaba usando os estudos estatísticos por trás. Aí entra história, geografia, sociologia, filosofia e as de outras áreas, né, são ciências políticas, comunicação, antropologia, linguística, economia e as características, pessoas comunicativas que gostam de leitura e com bom senso crítico. Então, ou seja, as pessoas que optaram pelas ciências humanas acabam tendo um senso crítico muito maior do que o pessoal que optou pelas exatas, porque acaba vendo principalmente a relação sociais, onde você tem que saber interagir com a pessoa. Muitas vezes o pessoal de exato eles não sabe ter uma relação social tão amigável. Eles chegam uma hora e falam, não, é isso e pronto. Se a pessoa não concorda, tá, beleza, tchau. O pessoal da ciência humana, eles tentam fazer uma relação social melhor. Então, num aspecto geral, tem um senso crítico mais pesado, mais em cima, o porquê vai mais atrás dessa parte. Bom. E por último, as biológicas, que é a experimentação. Lembrando, eu vou lembrar direto a parte de biologia, principalmente, né? Que trabalha com os experimentos de laboratório, também tem a química e a física também que entra nesse aspecto. E as áreas principais
A medicina, genética, fisioterapia, farmácia, educação física também, tudo entra nesse conceito aqui. E a concentração além do manejo de animais e pessoas, ou seja, a interação dos animais e a interação das pessoas no seu aspecto corpóreo, biológico, no corpo humano, organismo, entra mais nesse aspecto. Então, essas aí são só as 3 divisões clássicas, base para trabalhar. Com tudo isso, temos a classificação da ciência, ou divisão da ciência, né? Que leva ao surgimento de diversos ramos do estudo das ciências. Então, temos ciência, no aspecto geral, que ela divide em formais, aí entra lógica e matemática, e nas factuais, que aí entra naturezas e sociais, que aí dentro das naturezas abre o das ciências naturais, das naturezas, as disciplinas que temos, e na parte social entra as outras demais que a gente chamamos de humanas. Então ela acaba se dividindo nesses ramos. E claro que se a gente for levar mais a fundo, aqui ainda se divide em outros ramos, vai se dividindo cada vez mais em diversos ramos, ou alguns ramos acabam se interagindo com outros ramos. Então aí vai conforme o aprofundamento em cada uma delas. Aí temos ciência ou técnica. As técnicas, o técnico mesmo, ele nada mais é do que uma ciência aplicada, se refere à ciência aplicada, porque tem o conhecimento científico e teórico que a ciência traz na relação prática do dia a dia, seja na indústria, seja nas economias. Vamos dar um exemplo aqui da figurinha. Era do bronze. Já por algum método científico descobriram que dava para fazer o bronze através de alguns minérios. Então você tinha que aquecer ou esquentar o metal, misturar latão com ferro, com cobre, com zinco e tudo mais, e saiu a metalurgia. É uma parte prática, literalmente. Você já tem todo o conhecimento por trás e agora você põe para o dia a dia. Esse é o objetivo da ciência. Criar as coisas para utilizarmos no nosso dia a dia, seja qual for. Então tá aqui, ó. Técnicas sobre o conjunto da fabricação, manutenção, gestão, reciclagens e assim vai por todos os outros. Tem uma outra parte que também dá muito problema, o cientista. Lembrando, eu não edito os vídeos, então sempre acontece. Cientific... Esse daqui, né? Que vem surgindo é uma ideologia que vem surgindo a partir do século XVIII, onde acaba trazendo a ciência que conhecemos como uma religião. Então, tem um livro, né, O Futuro da Ciência, né, desse ator aqui, do Ernest Reuel, que comenta sobre essa parte aí. Então, se baseia na aplicação dos principais métodos éticos da ciência na busca do conhecimento científico. Para os seus defensores, né, há uma verdadeira religião da ciência. Isso aqui é praticamente no Ocidente, tá? De Europas e Américas, né? Sob o aspecto menos técnico. Então, pode também causar um certo excesso, né? Um certo excesso de confiança na ciência que tornando ela um dogma. Então, ou seja, se deu certo uma vez, a ciência é válida e nunca mais vai ser questionada. Não, mesmo que a gente errou, não erramos. Então acaba entrando num aspecto mais religioso, um dogma. Então esse é um problema hoje da ciência. A ciência ela muda conforme a humanidade muda, conforme as tecnologias chegam, a ciência vai mudando, vai melhorando seu aspecto. Então, no começo, se a gente lembrar das aulas de química, falava sobre o atomismo. Então a gente imaginava, os gregos achavam que o átomo era uma partícula única. Depois veio, não, ela tem certas coisas. Tem um núcleo e grudado no núcleo tinha os elétrons. Depois não é bem assim. Tem os núcleos e os nêutrons e os elétrons ficam ao redor. E assim vai. Tanto que hoje a gente chega num ponto nessa parte da ciência, né, do atomismo, que a gente já mistura a física quântica, que aí entra a dualidade onda-partícula. Se é onda ou é uma partícula. A gente deixa mais para frente quando a gente começar a estudar essa parte, onda-partícula também. Provavelmente em física vocês vão ver um pouquinho disso mais para frente. Então entra nisso. Então tem que tomar cuidado com isso aqui, que ciência também pode, para alguns, cair como uma religião e
dar problema por aí de novo. Temos a divulgação científica, difusão científica, né, que é um aspecto que a gente precisa ter bastante hoje em dia. O fato de tornar acessível as descobertas, para todo mundo saber o que estamos falando, o que temos de novo, né? E principalmente numa linguagem adaptada. Não adianta usar aqueles termos científicos, nomes complicados, que não vai abranger todo mundo. As pessoas vão olhar, legal, tá? E não vai trazer novas pessoas para essa área, o mesmo que a pessoa não querer ir para essa área de ciências, né? Mas não vai desinteressar a pessoa não vai nem acabar lendo ou querendo ter um conhecimento básico sobre o assunto, né? Existe algumas, tipo na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França, existe algumas terminologias que eles usam, né? Que é para facilitar essa parte de divulgação científica, né? Então tem a alfabetização científica, a compreensão do público na ciência, a cultura científica. Então, aqui no Brasil também temos tudo isso. A única diferença é que às vezes não é tão acessada, não porque as pessoas não têm acesso a isso, é que a grande mídia, no geral, não divulga essas coisas. Hoje em dia está mais fácil por causa da internet, principalmente por causa do YouTuber, querendo ou não, né? O Google e outros provedores de busca, que você consegue, tô com dúvida sobre tal assunto. Você vai lá e dá uma pesquisada rápida. Tá, mas antigamente a gente só dependia o quê? De revistas, jornais, impressos, televisão e rádio. Isso há 10, 15 anos atrás, tá, gente? Era só esses 4, revistas, jornais impressos, televisão e rádio, que a gente tinha de meio de divulgação científica. Hoje em dia a gente pode correr atrás disso. Hoje em dia todos nós podemos ir atrás sobre essa divulgação científica, né? Então tem diversas coisas. Uma das coisas mais básicas, né, da divulgação científica são os instrumentos, tipo museu mesmo. O Museu do Ipiranga, que é o Museu Paulista, está desativado por alguns motivos do prédio, mas temos outros museus aí. O próprio Museu de Imagem e Som é um divulgador científico que ele mostra como é a história do cinema, como é a história dessas... O MASP, Museu de Arte Moderna de São Paulo, que fica lá na Paulista, também é um divulgador científico que ele mostra as obras de arte. É uma ciência das artes. Artes plásticas, pintura e assim vai outros. Temos aqui em São Paulo o Catavento, que é um museu voltado à ciência mesmo, todas as ciências naturais e humanas. Os planetários, principalmente o planetário Ibirapuera, que é voltado à física e astronomia, e assim vai outras coisas de museus que temos. Temos também as revistas, né? A Galileu hoje não tem tanto, a América Científica, a Ciência hoje acho que não tem mais impressa, mas tem tudo online, e outras revistas. Até aquele Mundo Estranho é ciência, porque ele é uma divisão de uma outra revista que agora eu não consigo lembrar o nome. E outras personalidades, que aí podemos falar do Paul Zanon, de vez em quando vem para o Brasil fazer divulgação científica, é o apresentador do Mundo de Bikman. Lembrando que quem escreveu os roteiros era o Lester, o rato, que escreveu os roteiros, e o Paul era o Bikman, o personagem Bikman, né? O Bill é tipo um Bikman, mas um pouco mais, que só passou nos Estados Unidos, teve alguns programas traduzidos para o português, a cultura chegou a passar alguma coisinha, mas não teve sucesso, foi na mesma época que disponibilizaram o Mundo de Bikman aqui no Brasil, então o Mundo de Bikman pegou muito mais. Também, né? E quem escreveu o roteiro já é o Bill é um engenheiro da empresa Boeing e da NASA, que ele trabalha com isso. Depois um que eu já pedi para vocês ver por aí, né? Que é o Carl Sagan, já morreu, né? Que é o idealizador da série Cosmo, ele fez o projeto 7 que é um projeto que funciona até hoje na busca de vida extraterrestre, trabalhou no programa Apollo da NASA e assim vai por diante, e o Neil deGrasse Tyson, que fez o remake e hoje é um dos maiores divulgadores de ciência nos Estados Unidos e tem muitos vídeos dele traduzidos para o português para a gente poder ver se em vários lugares ele aparece comentando sobre ciência, né? E outras coisas por aí que tem, aí, tanto na TV aberta, TV fechada, né?
Globo Ciência, Globo Ecologia. Estou falando da Globo porque, querendo ou não, é algo que dá maior massa, mas também temos programas que nem o CSI, querendo ou não, eles extrapolam um pouco em alguns aspectos, mas é para ter a trama da história. Mas se você for olhar por trás, tem coisa verídica ali. Aí temos os principais, o History Channel, o Animal Planet e o mais conhecido de todo, a Discovery, né? Que são os principais divulgadores da TV fechada. E TV aberta tem a TV educativa e a principal de todas, que é a TV Cultura. Ele é um dos maiores divulgadores de ciências no Brasil. Já desde a sua fundação, ele trabalha com isso, na parte de educação e ciência. Sendo uma mídia teoricamente livre, ela não tá, a ideia da cultura ela não foi criada, que nem as outras emissoras, para ganhar dinheiro, mas sim para divulgar ciência e educação. Então, ela é um pouco mais neutra nessas divulgações científicas. Aí temos um problema também da ciência, né? A ciência ao serviço da ideologia e da guerra. É um problema na ciência isso, porque acaba criando coisas ruins e feias, né, no ramo da ciência, mas a ciência militar ela é um ramo de pesquisa, querendo ou não, que trabalha com doutrinas, técnicas, psicologia, tudo voltada ao estado de guerra. Isso existe em todos os países do mundo, em todas as épocas do mundo. Isso aqui existe. O próprio Leonardo da Vinci, ele era um engenheiro militar. Ele pegava sua ciência para a criação de armas. Ele não fez só coisas boas, ele acabou fazendo também isso. Não sabemos ainda se algumas delas funcionou, mas deu ideia para fazer outras por aí que temos por aí. Então entra no problema do conflito entre países, né? Que no final está tudo voltada a uma defesa de território, nação ou ideologias de cada país. O principal conhecido disso é o Tratado de Sun Tzu, né? O famoso Arte da Guerra, que é um livro hoje muito mais bem popular hoje em dia, né? Trabalha sobre estratégia de jogos, como treinamento, não, e hoje em dia ele não usa só para guerra, por exemplo. Hoje em dia o pessoal de administração de empresas, esses grandes empresários, acabam usando algumas técnicas, porque é só você fazer adaptações, né? Tanto que tem uma área que chama Teoria dos Jogos ou Jogos de Guerras, que é numa área da matemática e computação, que trabalha modelos teóricos para, no caso, fosse uma guerra. Isso tem muitos filmes, séries falando sobre essa parte aqui. E chegando onde eu queria chegar, para finalizar, a ciência e a pseudociência, que é, infelizmente, um problema muito grave que estamos tendo hoje, principalmente por causa da pandemia, as chamadas pseudociência. Então, pseudociência é toda prática ou crença que afirma ser verdade e científica, mas são incompatíveis com o método científico. Querendo ou não, as coisas mais absurdas que eu já vi nesse tempo de pandemia. Beber água sanitária não dá Covid. Tipo, são as coisas mais absurdas que eu já vi. Onde já se viu, se você beber água sanitária, você vai se prevenir. Você vai se envenenar e morrer, isso sim. Porque, mas água sanitária dá para lavar as máscaras. Sim, na máscara ali de pano que a gente usou. Mas tá ali. Não a que tá dentro do nosso corpo, se caso a gente se contrair, não adianta beber isso. Isso vai só matar a gente mesmo, aí que mata. São coisas absurdas. E outras por aí, não preciso nem entrar no aspecto ideológico político que estamos passando no Brasil sobre alguns remédios que a ciência já provou, já fizeram teste científico, usando o método científico, que é aquele método que eu falei na aula passada, teste, e análise dos testes. Aí a pessoa fala, vamos tomar, até esqueci o nome do remédio, a cloroquina. Onde foi feito o teste científico? Os testes científicos todos deram negativos, mas tem pessoas que acreditam que dá certo. E fica incentivando as outras pessoas a fazer isso. Então,
Eu estou dando esses exemplos da pandemia porque é o que a gente está vivendo atualmente. E outros exemplos que a gente pode ver por aí, coisas bizarras que já apareceu por aí, né? Na ciência tem uma lógica, tem um processo que a gente tem que fazer, principalmente nessa parte biológica. Além de todos os estudos teóricos, bem teórico mesmo, matemático, computacional, né? Aí tem a chamada pesquisa in vitro, que é em tubos de ensaio. A gente faz umas plaquinhas e põe os produtos para ver se faz efeito nas bactérias, tanto em bactéria, tanto em micro-organismo. Aí depois a gente vai fazer o chamado teste em animais, que é controlado, tem um ritual para ser feito, porque você não pode pegar qualquer animal e fazer, não, você tem que primeiro provar que seu teste de computação deu certo e depois entrar no in vitro, que deu certo. Aí você vai submeter um comitê de cientistas de vários lugares. Eles vão sentar e analisar para ver se o seu teste pode ir para um teste em animais. Não é assim, vou fazer teste em camundongo, vou fazer teste em coelho, vou fazer teste em macaco e assim vai, toda a ordem. Não, você tem que passar por um comitê e tem que ser julgado. E eles vão analisar para ver se você não está torturando animais e tudo mais, fazendo todo esse processo que é extremamente antiético de fazer. Depois que fez tudo isso, vamos levar os casos das vacinas. Aí vamos fazer o quê? No teste de humanos, que ainda fica aqui dentro, né, nesse aspecto. Vamos fazer o teste de humanos, que aí vai pegar um grupo específico, que as pessoas vão ser bem informadas sobre o que está acontecendo e os riscos que pode acontecer, e vão fazer uma análise preliminar. Ah, deu certo. Beleza, se deu certo, continua. Se deu errado, para. Não continua. Acabou. Volta do zero. Volta, faz o quê? Sai daqui e volta lá para baixo. Volta lá para prancheta. Vai começar a escrever tudo de novo, lá do começo. Se deu errado. Isso qualquer em teste, tá, gente? A gente vai fazendo todo esse processo. Ah, deu certo para esse pequeno grupo. Agora, vamos passar para um grupo maior de pessoas. Aí vai fazer mais testes e vamos analisando. Se der errado, volta tudo lá para o começo de novo. Aí começa tudo de novo. Então tem todo esse processo. Depois, ainda tem as ideias editoriais e opiniões. Então a gente vai passar para relatos de casos e séries, e vai passar tudo para um comitê de divulgação. Várias pessoas vão analisar, tipo, não é só meu laboratório que está fazendo, é o laboratório ali da esquina que está fazendo, é o laboratório lá no outro país que está fazendo toda a mesma coisa para ver se é verdade. E vai indo todo esse processo até chegar no ápice aqui em cima. Aí, beleza. Deu certo. Então, acabou. Aí sim. Esse é o processo que a gente pode fazer. Agora, a pseudociência, o que vai fazer? Vamos colocar bem assim. Peguei na internet isso mesmo, gente. Eu realmente quero acreditar que isso é verdade. Tá, se você quer acreditar, beleza. Mas não incentiva as outras pessoas e pensa bem se é verdade. Disseram uma vez, disse uma vez. Tá, e? Um doutor antivacina do youtuber. Gente, não é só porque tá no YouTube quer dizer que é certo. Eu passo muito vídeos para vocês do YouTube, link nas minhas aulas do YouTube, mas eu olho um por um para ver se é coerente o que eu tô colocando com o tema que a gente está trabalhando. Se é coerente. Se não é coerente, tchau. E se a pessoa tem um renome, sabe o que está falando. Às vezes a pessoa nem é famosa, mas tem noção do que está falando. É algum outro professor, algum cientista que está falando. Então tem tudo isso. Aqui tem uma brincadeira do PubMed de 56, né? Porque era uma época que a revista de medicina publicava qualquer coisa, eles não estavam nem aí. Um amigo do vizinho me disse. Quem é o amigo do vizinho? Como assim ele te disse? Você vai acreditar no que estão falando? Li no Google. Gente, esse li no Google é as coisas mais bizarras que temos, né? Porque qualquer pessoa pode colocar um texto num site e depois usar para o Google. Qualquer pessoa pode fazer. Então a pessoa às vezes está fazendo por fazendo por uma fé, está fazendo para N coisas, né? Eu já sabia. Você sabia o quê? Tem certeza? O que você já sabia? Passou por esses testes aqui para ter certeza? Então entra tudo isso. Isso aqui, gente, eu dei um exemplo na parte de vacina, mas isso aqui é válido para todas as ciências. Claro que se a gente está falando de uma ciências humanas, a gente não vai ter o teste em animais, né? A gente vai ter o teste de percepção, o teste da pessoa. E aí, o que você acha? Você acha legal? A gente vai fazer todos esses testes. Então tem todo esse caminho, né? Então tem que tomar cuidado com a pseudociência, ciência de fronteiras, que eles estão chamando hoje na internet, e a ciência é lixo mesmo. É ciência é lixo, porque não é ciência. Fala que é ciência, mas não tem nada a ver.
eles distorcem todo o material científico. É a fraude científica mesmo. Seja ela por uma tendência política ou ideológica, ou vai saber ainda por que eu coloquei aqui, ó, temos a fraude científica que se refere a situações em que o pesquisador intencionalmente altera ou representa incorretamente suas informações publicadas em vista do interesse obscuros da ciência. Por que ele fez isso? Será que uma pessoa vai saber se está certo ou errado? Mas hoje em dia a pseudociência ela está muito nesse aspecto aqui. Infelizmente, principalmente no Brasil, ela está muito nesses aspectos aqui, que a gente tem que tomar muito cuidado com tudo isso. Por exemplo, tem dentro da pseudociência, voltado na parte da astronomia, tem o pessoal que acredita que a Terra é plana. Gente, quer acreditar que a Terra é plana, sua seita religiosa, sua religião fala que é, tudo bem, fique para você. Mas não chega a tentar forçar as pessoas a acreditar nisso. A pessoa vai acreditar se quiser. Mas no aspecto científico e nos métodos de ensino atuais no Brasil, no estado de São Paulo, nas escolas, toda a parte de ciência tem que passar por todo aquele crivo. Toda aquela metodologia científica para a gente poder falar, sim, está correto. E por toda essa metodologia, a Terra é arredondada com um pequeno achatamento nos polos, por causa da rotação da Terra. Tá? Então temos tudo isso aí para a gente comentar, né? Então eu coloquei alguns videozinhos aí só para ajudar também, né? Tem até um do Drauzio Varela falando sobre pseudociência, um aqui de pseudociência, um divulgação científica, um aqui do Átila dando aula, do Nedologia, ele dando aula falando sobre divulgação científica. Aqui acho que são vários vídeos, acho que são 15 vídeos dele, esse aqui é o primeiro. Ele fala das redes sociais, né, na divulgação científica. E um do Neil Tyson, que é o que eu comentei, né, um dos maiores divulgadores hoje em dia, né, sobre ciência. Se vocês vão ter o arquivo em PDF, mesmo passando o mouse em cima, ó, vocês clicando, ele leva para um hiperlink que já abre o YouTuber se tiver conectado. Então, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês. Eu acho que até estendi o tempo que eu queria, até estendi o tempo, né? Então, até mais, pessoal. Lembrando que vocês têm meus e-mails aqui no Classroom, todo para tirar dúvidas e tudo mais.